Olá, boa tarde. Quarta-feira, 14 de fevereiro. O NT Sul começa agora em sinal digital em Cachoeira do Sul, pelo canal 11.1 e em transmissão pela internet. Acesse facebook.com/TV Cachoeira. Curta a nossa página. Conjunto de técnicas permite ao agricultor diminuir em 50% o número de aplicações de inseticidas. Vamos saber como o manejo integrado de pragas e doenças pode ser determinante para produtores rurais aplicarem ou não produtos nas lavouras de soja. CNH digital disponível no Rio Grande do Sul. Detran RS aposta na eficiência do novo documento. É uma opção, não é um documento obrigatório. Quem tem seu documento físico continua utilizando sem problema algum. Essa CNH eletrônica ela veio a facilitar, dar uma praticidade e uma certa segurança para o condutor não precisar estar portando o documento original. E um pouquinho de história na análise de José César Pereira. Passados 100 anos da Revolução Russa, quais os reflexos que essa transformação trouxe para a nossa sociedade? E você vai ver também. No Minha Cidade de hoje, nós vamos conhecer um pouco da história de uma mulher que só chegou até nossos dias graças às cartas de amor e de guerra do seu marido. Um conjunto de técnicas de controle utilizadas de forma integrada permite ao agricultor diminuir em 50% o número de aplicações de inseticidas. Aqui em Cachoeira do Sul, na lavoura de soja da família Maier, o grão semeado em 10 de novembro, agora que precisou receber a primeira aplicação para controlar lagartas e percevejos. Ernido, Maurício e Marciano Maier trabalham juntos. E nesta safra, as lavouras de soja ocupam 170 hectares no interior de Cachoeira do Sul. Nesta, que fica no corredor dos Kochemborger, o suporte técnico e manejo integrado de pragas, que é dado pela Emater, significa economia. Para nós foi muito bom, porque a gente já poupou aplicações que a gente fazia nos interiores com produtos muito mais fortes. Então a gente trabalha bastante só com o fisiológico, que aí acaba ajudando para não matar os inimigos naturais, que favorece bastante na soja, Como, vamos dizer, se tu bota um produto forte, vai matar a aranha, outros produtos que poderiam te ajudar no desenvolvimento da soja, como a abelha também na floração. Isso que os produtores aprenderam nada mais é que um conjunto de técnicas de controle que são utilizadas de forma integrada para proporcionar a proteção da lavoura ao ataque das pragas, chamado manejo integrado de pragas. Funciona assim: as áreas são monitoradas semanalmente, com o produtor reconhecendo as pragas em meio à soja, utilizando o pano de batida na lavoura e analisando os níveis populacionais dos predadores, como também dos inimigos naturais que estão atuando no sistema. Só a partir da obtenção destas informações é possível analisar a necessidade de aplicação de inseticidas ou não, como explica este engenheiro agrônomo. É muito importante nós fazermos esse manejo, acompanhar semanalmente a condição, a evolução das pragas, para nós usarmos os inseticidas na hora certa, nas dosagens certas e também posicionados, porque alguns inseticidas são melhores para certos tipos de lagarta, outros para percevejo. E nós, sabendo que a gente está querendo controlar, nós temos uma eficiência muito maior de produtos. E no caso deste ano, a gente está conseguindo reduzir muitas aplicações. Aqui nessa soja, nesse caso aqui, nós fizemos uma aplicação de inseticida somente. Então, há outros anos era na terceira, também posicionar inseticidas que são mais seletivos, pegar só lagarta, pegar só percevejo, ou que fazem menos mal ao meio ambiente, vamos dizer assim, não agridem tanto ao meio ambiente, é muito importante. Então, com esse programa de manejo integrado de pragas, nós conseguimos atrelar essas situações, assim como conseguir uma eficiência dentro da lavoura, Isso pode ser feito por qualquer produtor rural. Sem dúvida nenhuma. O que é necessário é o pano de batida e algum conhecimento técnico ou prático para entender qual lagarta que causa mais dano, uma falsa medideira ou uma lagarta da soja, anticárcia ou a helicover, para nós sabermos qual que pode trazer um dano maior para a lavoura, Assim como os percevejos, também nós saber identificar se é o marrom, se é o barriga verde, ter esse posicionamento para nós saber na hora de controlar o que aplicar, e aplicar da maneira correta.
Em média, na cultura da soja, são feitas de 4 a 5 aplicações de defensivos. Com o MIP, o manejo integrado de pragas, este número, dependendo do comportamento populacional das pragas, pode diminuir em 50%. O Maurício conta que nos 5 anos que a família vem trabalhando com soja, este ano de implementação do MIP, os lucros serão maiores. Eu acredito que se der uma chuva boa agora nos próximos dias, depende, quanto antes melhor, né? Uma chuva aí de uns 30 milímetros, acho que vai ser tranquilo, dá para nós tirar uns 50 por hectare tranquilo. Aplicar insumos sem necessidade é um custo elevado que não tem necessidade. Mas se nós usarmos e aplicarmos os inseticidas na hora correta, não é um custo a mais, é uma precaução para nós mantermos a produtividade que essa lavoura já tem. A seguir, CNH Eletrônica. Comandante da Brigada Militar dá dica para quem já usa o documento digital. Esteja sempre com bateria, porque ela só será válida se ele puder demonstrar, através do seu aparelho, a CNH. Então, se por acaso faltar bateria, será considerado não apresentação do documento. Já estamos de volta e você participa conosco pelo Face. Acesse a nossa página facebook.com/TV Cachoeira. Motoristas gaúchos já têm disponível a versão eletrônica da Carteira Nacional de Habilitação. O serviço funciona por meio de um aplicativo gratuito que pode ser baixado pela Google Play e pela App Store. A adesão ao documento é opcional. A CNH Eletrônica é acessível offline, sem necessidade de conexão Wi-Fi ou dados móveis habilitados. Até julho de 2017, dados do Detran RS apontam que o estado tem 684 mil motoristas com registro na CNH, sendo que 76.549 podem exercer atividade remunerada somente com a categoria B, automóveis, 522.776 com as categorias de veículos pesados C, D e E, e 403.334 com motocicletas. As mulheres ainda são minoria na atividade, enquanto elas são 34% do cadastro de condutores. Entre os profissionais, elas representam apenas 4,8%. São 33.090 mulheres aptas a dirigir profissionalmente no estado, contra 650.915 homens. Já disponibilizada pelo Detran RS, a versão digital da Carteira Nacional de Habilitação tornou o Rio Grande do Sul um dos 6 primeiros estados do país com acesso ao documento eletrônico. A CNHE armazena todas as informações do documento impresso e tem o mesmo valor jurídico da carteira de papel. É uma opção, não é um documento obrigatório. Quem tem seu documento físico continua utilizando sem problema algum. Essa CNH eletrônica ela veio a facilitar, dar uma praticidade e uma certa segurança para o condutor não precisar estar portando o documento original. Não corre o risco de extravio ou inutilização do documento, ele vai estar resguardado e por ocasião de uma abordagem ele apresenta a sua CNH eletrônica no seu equipamento. Todos os condutores habilitados, mesmo com a carteira provisória, que é a PPD, onde ele é permissionado por 12 meses, todos que têm um documento já emitido com o QR Code podem solicitar um cadastro junto ao Departamento Nacional de Trânsito e a partir daí faz um aplicativo, baixa um aplicativo no seu telefone celular e vai ter a CNH eletrônica. Todos têm direito, mas alguns têm alguns passos a seguir para poder chegar nesse direito. Por exemplo, se ele não tem junto ao Detran do Rio Grande do Sul seus dados atualizados. Então, para que ele possa chegar a ter a CNH eletrônica, ele precisa ter um telefone, o número do telefone celular que ele vai utilizar e um e-mail. Então, alguns condutores, veja bem, não têm o documento com QR Code. Outros já têm, mas os dados não estão atualizados junto ao Detran. Então, eles vão ter, primeiro passo,
atualizar esses dados. A partir daí, onde o cadastro dele no Detran tenha um e-mail atualizado, um telefone celular atualizado, ele vai ao site do Denatran, faz a sua inscrição, né? A partir daí ele baixa um aplicativo no seu telefone e ele já vai ter acesso à CNH eletrônica. Aqueles que têm documentos sem o QR Code e querem a CNH eletrônica, eles têm que providenciar junto ao CFC a solicitação de uma segunda via. A segunda via vai trazer o QR Code que lhe permite fazer, né, o acesso ao Denatran e a sua CNH eletrônica. Quanto à fiscalização dos motoristas em blitzes realizadas pela Polícia do Estado, a CNH Digital não muda o processo quando dá abordagem aos condutores. Para os policiais, durante a abordagem, não há modificação nenhuma de procedimento, uma vez que tanto a CNH física quanto a digital, havendo dúvida por parte dos policiais, nós temos acesso ao sistema integrado, onde então vamos consultar aquele número, aquele de CNH, seja ela no smartphone ou física, e verificar da sua validade, alguma restrição, que se há o caso, para fazer essa fiscalização. Então, para nós policiais, não muda nada. A gente sabe que existe um número grande de falsificações da CNH física. Para se detectar uma CNH falsificada digital, já existe alguma técnica por parte da polícia para combater esse tipo de crime? Questão é questão de numeração, questão de alguns detalhes que existem na CNH física que também deverão existir na CNH digital, que o policial militar nosso já tem esse conhecimento e sempre nas suas abordagens procura verificar se há esses detalhes ou não. E a CNH digital, ela tem todo um procedimento ali a ser feito que, segundo as pessoas que fizeram essa criação, dificulta aí sim bastante a sua falsificação. Segundo Rovani, o novo documento deve dificultar o processo de falsificação, evitando que o habilitado seja fraudado por criminosos, portanto, permitindo mais segurança ao condutor. Todos os processos que envolvem a emissão do documento de habilitação, eles têm todo um protocolo para atender, eliminar todos os riscos desse documento vir a ser falsificado ou utilizado por uma outra pessoa de uma forma irregular. Então, desde a digitalização, desde a foto, da verificação biométrica, da captação de digitais, que serão utilizados em todos os processos de habilitação, inclusive na emissão do novo documento, tem esse objetivo, de dar maior segurança, né, para evitar anula a possibilidade da emissão de documentos falsos, onde a fiscalização vai ter como controlar, né, e verificar a autenticidade desses documentos. Então, a CNH eletrônica, ela traz essa condição também de ser um documento reconhecido e verdadeiro, né, assim como o documento físico. Todos os nossos documentos de trânsito, eles passam por esses processos de emissão e exigências, desde do próprio papel, de filigramas, da espessura, da digitalização, para evitar a falsificação. A versão impressa continuará sendo emitida normalmente, mas o condutor poderá dirigir apenas com a CNH-E. Nesse caso, deverá atentar para o funcionamento do seu smartphone, já que para efeitos de fiscalização, se o aparelho estiver descarregado, será considerado que a CNH não está sendo portada e o condutor será autuado com base no artigo 232, conduzir veículos sem os documentos de porte obrigatório. Estará passível a uma infração leve, que prevê multa de R$ 88,38, 3 pontos na CNH e retenção do veículo até a apresentação do documento. Esteja sempre com bateria, porque ela só será válida se ele puder demonstrar, através do seu aparelho, a CNH. Então, se por acaso faltar bateria, será considerado não apresentação do documento. Para usar a CNH pelo smartphone, é preciso baixar o aplicativo gratuito CNH Digital por meio do Google Play Store ou pela App Store. Uma frase de autoria desconhecida afirma que sabedoria e inteligência, longe de serem a mesma coisa, muitas vezes se encontram no mesmo lugar. Se pararmos para refletir sobre essa afirmação, é possível perceber que sucesso, empenho e aplicação das capacidades são fatores distintos e, conforme empregados na vida, serão os determinantes do sucesso. Denise Belladonna comenta. Boa tarde.
Inicio esse comentário convidando os meus colegas professores para se reportarem aos alunos com quem já conviveram e analisar se aqueles que correspondiam aos conteúdos foram os que mais sucesso tiveram na vida. Se o seu balanço resultou na resposta sim, parabéns! Você conseguiu a habilidade de passar as informações ao aluno e esse, por meio da inteligência, exercer a cidadania ativa para uma sociedade melhor. Mas talvez a sua resposta para a minha pergunta tenha sido negativa. Afinal, os alunos com notas nada significativas, que deram bem mais trabalho na sala de aula, de recuperação, orientação ou até mesmo direção, são os que encontraram a sua função na sociedade e a abraçaram para desempenhar com competência. Para esse impasse, eu cito a frase de um autor desconhecido: sabedoria e inteligência, longe de serem a mesma coisa, muitas vezes se encontram no mesmo lugar. Eu acredito que a escola, o local para onde o professor vai diariamente a trabalhar, seja o ponto de encontro desses alunos. Os que absorvem conteúdos, alimentando notas altas, os que absorvem o mínimo de conteúdo, mas trazem alegria para a sala de aula, os que de maneira nenhuma se adequam às regras, mas parecem saber fazer da vida algo interessante, os que estudam e ainda mantêm um ambiente agradável e os que têm grande dificuldade. Assim como Edson Xavier, professor e autor de livros de história, eu acredito no encontro da sabedoria e da inteligência. E depois das famílias dos nossos alunos, nós somos os principais promotores desse encontro. Para cumprir esse que eu considero um dever, temos de buscar mais do que colaborar para a produção das notas altas. É mais do que produzir ou suscitar a inteligência. A minha e a tua responsabilidade como educadores é desenvolver e produzir sabedoria através da socialização dos diferentes e da promoção das diversas experiências coletivas e individuais. Aquela sabedoria que faz o estudante sentir-se parte de um corpo social, agindo sabiamente com o sentimento de pertencimento. Mas se você ouviu tudo isso, até achou bonito, mas desacreditou da possibilidade da prática, vá mais longe. Alcance Provérbios 9 e 10 e comece por você mesmo. O temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Até o nosso próximo encontro. Vamos falar agora de esporte. Um grupo de cachoeirenses se reúne quase todas as tardes para a prática de um esporte que para alguns é chamado de brincadeira, mas para eles a coisa é muito séria, viu? É o aeromodelismo. Aeromodelismo é o conjunto de atividades que envolve a construção e o voo de modelos em escala reduzida de aeronaves, espaçonaves, aviões, balões, helicópteros, etc. No início do século XX que o aeromodelismo se aprimora e se estrutura, particularmente como um hobby. Mas é em 1959 que surge a COBRA, Confederação Brasileira de Aeromodelismo, que até os dias de hoje é sediada em São Paulo. A minha cervical não me ajuda muito. Em Cachoeira do Sul, um grupo de praticantes se reúne quase todos os dias para voar, como eles dizem. Eles montam, desmontam, consertam, fazem seus planos de voo e ficam horas fazendo de tudo aquilo uma grande decolagem do bom humor e do alto astral. O que para muitos parece ser uma brincadeira de criança, para eles é algo levado muito a sério. O Paulizan é dono de todo esse equipamento que está aqui e isso justifica o porquê dos colegas de aeromodelismo chamarem ele de
Pardal. Professor Pardal. Professor Pardal. Professor Pardal. Professor Pardal. Mas e aí, Paulizan, ou melhor, Professor Pardal? Esse apelido desde pequeno, né? Eu sempre gostava de desmontar as coisas para ver como é que era dentro. E aí eu fui muito criativo nessa parte e quando eu comecei o aeromodelismo, que foi o meu primeiro sonho de infância, né? E na época da década de 60 a dificuldade era maior, não existia equipamentos eletrônicos, rádio, essas coisas, se ouvia falar e uns equipamentos bem arcaicos. Então eu estava com 12 anos de idade, 68, 12, 13 anos de idade, eu resolvi estudar eletrônica para poder fazer um aviãozinho radiocontrolado. O hobby exige muita prática, dedicação e conhecimento. Mas para quem pensa que os mais experientes não passam seus apertos... Se para alguns a realidade de voar num helicóptero de verdade não aconteceu, eles se realizam com equipamentos como esse. Um mundo em miniatura, mas que exige a habilidade de gente grande. O aeromodelismo é um dos esportes que reúne emoção e ciência. Muitos estudos apontam o aeromodelismo como uma poderosa arma para desenvolver o raciocínio e a destreza. O fascínio que a aviação exerce sobre as pessoas talvez explique o imenso sucesso que o aeromodelismo tem, pois através das réplicas ou de próprios modelos construídos, todos podem ser pilotos, mesmo com os pés no chão. Seria uma brincadeira de gente grande? Eu sempre gostei, né? Desde o tempo do aeroclube, que o pessoal fazia lá na pista, né? Eu ia lá olhar, assistir o pessoal brincar e tal. Sempre gostei. Aí faz uns 2 anos mais ou menos que aí a gente resolveu entrar no negócio, né? Na brincadeira, vamos dizer assim. E estamos tocando até hoje, tá beleza. E até quando vai isso? Ah, isso aí só Deus sabe. Isso aí, enquanto tiver dinheiro, a gente tá tocando. E a brincadeira, né? É o hobby, é o relaxamento nosso. A nossa brincadeira de esporte, vamos dizer assim, é essa aqui. É como diz o outro, no tempo que a gente era, o pessoal diz, parece uns homens velhos brincando, né? Mas é que no nosso tempo não tinha essas coisas, né? Hoje, graças a Deus, a gente pode dar uma brincada. Brincadeira de gente grande. Uma brincadeira de gente grande. Eu vai fazer uns 3 anos agora, sou considerado um iniciante. O que despertou em você a vontade de praticar isso aqui? Aquela história, né? Ter um hobby para sair da mesmice, preencher aquele tempo que está sobrando, às vezes, com uma brincadeira sadia, assim. É um hobby, mas acabou virando algo sério. Sim, é uma coisa que a gente leva a sério, né? Treina bastante. Chamado de juvenil pelos mais experientes, Gabriel Schwab se desenvolveu rápido no esporte. Com apenas 3 meses de prática, já estava voando com seu equipamento. Filho de piloto é. Desde criança, né? O meu pai é piloto, e então isso aí sempre despertou minha curiosidade. E por fim, o pessoal sempre me convidou lá no aeroclube, onde a gente praticava o hobby. E eu acabei entrando no grupo e fazem 15 anos que eu estou lá. É um esporte caro, para muitos é um esporte bem caro. Exige bastante dedicação, um pouco de técnica e paciência, né? Depois que tu aprende, fica muito... desperta curiosidade. Pousamos nosso helicóptero de forma perfeita. E despedi dos novos amigos, prometendo voltar numa próxima oportunidade. Quem sabe para pilotar de verdade um aeromodelo.
Nós vamos para um rápido intervalo e a seguir você vai ver. No Minha Cidade de hoje, nós vamos conhecer um pouco da história de uma mulher que só chegou até nossos dias graças às cartas de amor e de guerra do seu marido. Em 1917, o mundo via um governo socialista pela primeira vez, sem saber o que esperar dele ou se o chamado socialismo utópico seria realmente possível. Liderada por Lenin, a mudança culminou no fim do Império Russo e da dinastia romana e abriu portas para novas perspectivas. Cuba, Coreia, China e Vietnã seguiram caminhos similares. Passados 100 anos da Revolução Russa, quais os reflexos que essa transformação trouxe para a nossa sociedade? O tema é passado a limpo pelo comentarista José César Pereira. O tema de hoje é a Revolução Russa, que comemorou ou que assinalaram os seus 100 anos, a contar de 1917. Mas por que isso pode ser considerado um assunto digno de nota e exame? Por uma questão muito simples. Depois de tanto tempo, provavelmente de 3 séculos a 3 séculos e meio, de um sistema capitalista em conteste, não é? Que, aliás, se coaduna com a própria natureza humana pelo seu aspecto econômico, pelo seu aspecto político, mas foi com a emergência do socialismo, através da Revolução Russa, em que pela primeira vez o capitalismo foi afrontado de forma consistente. Não é? A União Soviética, depois formada depois de todo esse processo, experimentou uma ordem de progresso econômico, científico, cultural, político e econômico sem precedentes. Não é? O sistema monárquico, a ruptura que se deu na antiga Rússia, de 17, foi admirável. Portanto, nós precisamos então, depois do colapso do chamado processo socialista, não é, no mundo, nós precisamos analisar então que legado, quais foram as consequências para a sociedade dignas de nota desse processo a que me refiro. Ora, nós temos aí os chamados direitos sociais, o voto feminino, o sufrágio universal. Nós temos, então, o direito a férias do trabalhador, que nasceu oriundo desse processo. Nós temos todos os direitos sociais, como a própria aposentadoria, não é? Que depois da Revolução Industrial, não é? A perplexidade que se instalou foi muito grande nessa chamada divisão capital e trabalho. Mas, então, como se pode fechar, digamos assim, esse comentário? O fechamento se dá, a meu juízo, com a prevalência daquilo que eu designo uma obra admirável de engenharia política, que foi a emergência do Estado Social. O Estado Social consiste exatamente nisso: a liberdade econômica, a própria continuidade do sistema capitalista, não é? Mas sem descurar do Estado, como um promotor de desenvolvimento e como um organizador da própria sociedade humana, sob seu ponto de vista político, social e econômico. Então, o Estado Social significa que ele pode interferir sempre em que a liberdade econômica e o próprio capital estiverem avançando o sinal e promovendo, em vez do progresso, não é, um retrocesso. Eu quero me referir, por exemplo, ao próprio novo sistema hoje vigente, que é o sistema do mercado, não é? Hoje a gente sabe que a ordem política está em segundo plano e o mercado vem ditando as regras da própria sociedade humana. Então o Estado aí emerge como fundamental e como importante, não é? Não significa dizer que os chamados direitos sociais devem prevalecer, não, mas eles devem servir de ponto de equilíbrio entre a essa ordem que eu me refiro, a nova ordem do mercado, e o próprio bem-estar social e o bem-estar humano. Obrigada pela sua participação na nossa página. E você que não participou ainda, está convidado. facebook.com/TV Cachoeira. Lá na transmissão ao vivo de hoje, deixe lá seu recadinho, viu?
Gente, agora nós vamos falar mais um pouquinho de história. A Revolução Farroupilha revelou os papéis desempenhados pelas mulheres na formação e organização dos núcleos familiares da elite farroupilha durante a Guerra dos Farrapos. Dentre as figuras femininas de destaque, Clarinda Porto da Fontoura, esposa de Antônio Vicente da Fontoura, que deixa claro em diário onde foram publicadas suas cartas à esposa, a preocupação e o cuidado com a companheira, que, abnegada, enfrentou os reveses daqueles tempos difíceis. Veja mais dessa história no quadro Minha Cidade. Esta mulher do século XIX, que viveu num momento da história em que as mulheres jamais eram protagonistas, sequer tinham algum tipo de ação que entrasse para a história, Clarinda Porto da Fontoura revelou-se através das cartas do esposo Antônio Vicente da Fontoura, escritas a ela e registradas num diário que ele escreveu no final da Revolução Farroupilha. Clarinda, então, através das cartas dele, deixou entrever alguns traços da sua personalidade. Personalidade de uma mulher que, como todas as que viviam no século XIX, tinham que ficar à sombra dos maridos, cuidando das suas casas e dos seus filhos. Clarinda Porto da Fontoura, como revela um dos únicos retratos que possuímos da sua imagem, não tinha dentre os seus atributos a beleza. Mas ela tinha, segundo Antônio Vicente da Fontoura, grandes qualidades como mãe e como esposa. Numa de suas cartas, que ele inclusive ilustrava para mostrar para ela os lugares onde acampava pelo Rio Grande, nas tratativas, do final da Revolução Farroupilha, nestas cartas ele se referia ao carinho com que ela, por exemplo, confeccionava as camisas que ele usava, que na Revolução já estavam rotas, devido ao grande tempo, em que ele estava longe de casa, e que essas camisas, mesmo rasgadas, mesmo muito já desgastadas pelo uso, ele não as queria substituir de jeito nenhum, porque as camisas feitas pela Clarinda tinham aquele toque, do amor e do afeto, e eram muito superiores a umas novas que ele tinha adquirido em Bagé. Então, aí ele já revela uma das características da Clarinda, que a rigor era uma característica de todas aquelas mulheres do século XIX, habilidosas, mulheres que sabiam costurar, que sabiam cozinhar, que sabiam fazer todas as lides ligadas à vida doméstica. Eu vou ler um trecho de uma das cartas do Antônio Vicente para Clarinda, para você, telespectador, ter noção do quanto a saudade da família, o quanto aquele ambiente nefasto da Revolução incomodou aquele homem, o quanto ele desejava estar de volta à vida calma e serena da sua casa, de ter o convívio da esposa e dos filhos. Clarinda Porto da Fontoura ensejou que eu escrevesse um artigo que foi publicado no livro A Mulher na Guerra dos Farrapos, da escritora Elma Santana. E neste artigo eu trouxe alguns trechos de manifestações dele nas cartas, que vão mostrar para você, telespectador, o carinho e o amor que ele sentia pela esposa e a falta que ele tinha do seu lar. É hoje dia de ano bom e eu estou ausente de ti e de nossos queridos filhinhos. Isso ele escreveu em Sarandi, no campo de Canabarro, no dia 1º de janeiro de 1841. O interessante das cartas do Antônio Vicente para Clarinda, que ele não deixa entrever só a saudade de casa, dos filhos e da esposa. Ele também faz revelações importantes sobre a Revolução, sobre o desgosto que ele já sentia com aquele movimento revolucionário que na verdade não tinha feito o Rio Grande vencedor.
antes disso tinha transformado toda a província no caos e em situações muito difíceis para o povo, para as autoridades, e ele sentia então o fracasso daquela causa. E a Clarinda então foi confidente dele nestas cartas. Num trecho, ele diz o seguinte: pensa tu, minha Clarinda, que aquele meu fanático amor da pátria, aquele desejo tão meu de sacrificar tudo por ela, ou que algum vislumbre de esperanças de ver nela imperar a justiça, é quem ainda me conserva na afanosa carreira das armas? Ah, não, não é. Em breve eu gozarei deste prazer divino. Eu enxugarei as tuas lágrimas para sempre, e a cruel ausência não nos dará nem mais um minuto de angústia. Isto ele escreveu no campo na divisa do Mingote, em 19 de fevereiro de 1844. Antônio Vicente da Fontoura, eu estou aqui diante da mesa dele que compõe o acervo do museu e dos poucos e raros objetos que existem sobre a trajetória deste importante vulto da nossa história. O Antônio Vicente da Fontoura voltou para casa no final da sua tarefa de acertar as finanças da República Rio-Grandense do Império e de fazer então a assinatura do Tratado de Paz em Ponte Verde. Ele voltou para casa para o convívio da Clarinda e dos seus filhos, mas a política, que era a sua grande paixão, não o fez ficar em casa muito tempo. E eis que a gente vê o Antônio Vicente da Fontoura envolvido novamente num momento político importante no dia 8 de setembro de 1860, dentro da Igreja Matriz. E a Igreja Matriz foi palco de um atentado sofrido por Antônio Vicente da Fontoura naquele dia. Por conta desse atentado, ele morreu muitos dias depois, no dia 20 de outubro de 1860, deixando novamente Clarinda e seus 14 filhos sozinhos. Clarinda ainda viveu, depois de Antônio Vicente da Fontoura, 17 anos. Ela morreu em 14 de abril de 1877. Contava 66 anos aproximadamente, porque ela teria nascido em 1811, 4 anos depois do próprio Antônio Vicente da Fontoura. Como se vê, a vida da Clarinda acabou, como toda mulher do século XIX, sendo pautada pelos movimentos do marido. Mas esse marido nunca pensou que as cartas que ele escreveu com tanta saudade e com tanto carinho para sua esposa virariam cartas de amor e de história e permitiriam que hoje nós pudéssemos conhecer um pouco dessa personalidade que se chamava Clarinda Porto da Fontoura. Até o próximo Minha Cidade. O NT Sul desta quarta fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e também pelas interações no Face. Amanhã ao meio-dia a gente se vê novamente. Uma ótima tarde para você.